Eu vou orar por ela, queridos. Se você quiser estender a mão e abençoá-la também, fica à vontade, tá bom? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer pela vida da Rosana, Pai. Essa mulher espetacular que o Senhor tem colocado ao meu lado, nesse tempo todo, Pai, desses 30 anos de matrimônio. E que o Senhor continue preservando a vida da tua serva, Senhor, como tem preservado até aqui. E dando a ela, Senhor, o temor, Pai, ao Senhor. Dando a ela, Senhor, a autoridade que o Senhor tem dado. Dando a ela, Senhor, o poder que o Senhor tem dado. Que essa autoridade que vem do Senhor sobre a vida dela, Pai, o Senhor possa usar de forma poderosíssima, em nome de Jesus. Use-a nessa noite, Pai, para falar aquilo que o Senhor trouxe ao coração dela a nós. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, a tua palavra, através dela. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz. Amém? Enquanto cantava esse hino, Ousado Amor, né, que fala que sobe as montanhas, escala as montanhas, né, para me encontrar, eu fiquei me imaginando, né, porque um dia eu fui essa ovelha perdida, eu fui essa que o Senhor deixou as 99 e foi atrás de mim. Eu fui essa que o Senhor escalou montanhas para me encontrar. E eu comecei a imaginar o Senhor escalando as montanhas e o Senhor me encontrando. Amados, isso aconteceu em 94, há 27 anos, né? 27 anos atrás. E como foi maravilhoso esse encontro, né? Quando Jesus me encontrou. Como foi gostoso ser encontrada por Ele. Como foi gostoso sentir Ele me pegando no colo dEle. Me colocando nos ombros dEle. E me levando de volta para o aprisco. Né? Me colocando juntamente com as outras ovelhas. Com as 99. Então que a gente possa assim, trazer à memória esse momento. Porque às vezes com o passar do tempo, nós nos esquecemos. Nós nos acostumamos com a vida de crente. Nós nos acostumamos com a igreja, nós nos acostumamos e esquecemos daquele dia que o Senhor nos encontrou, daquele momento que o Senhor se revelou para nós. Porque não fomos nós que aceitamos a Jesus, foi Jesus que nos aceitou, foi Jesus que nos encontrou. Eu não sei como é que você estava quando isso aconteceu. Eu não sei como que estava a sua vida quando você teve esse encontro com Jesus. Mas eu sei como estava a minha vida. E olhando para trás hoje, eu começo a imaginar, o que seria de mim se Jesus não tivesse me encontrado? Às vezes a gente se acostuma tanto e não valoriza isso, né? O que seria da minha família se Jesus não tivesse me encontrado? Onde eu estaria hoje? Então eu quero glorificar o Senhor. Meu coração está muito grato, porque o Senhor me encontrou. Meu coração está grato porque o Senhor encontrou cada um de vocês. Então eu queria que nesse momento você pudesse fazer uma oração de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor, por poder você estar aqui, por você hoje estar com a sua família, por você hoje poder servir a esse Deus maravilhoso. Amém? Ore aí no seu lugar, glorifica o Senhor por isso, agradeça ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Deus, nessa noite. O meu coração, Senhor, é de gratidão a Ti, Pai. Porque um dia, Senhor, o Senhor me encontrou. Um dia o Senhor me tirou, Deus, de um lugar feio, Senhor. De um lamaçal, Senhor, de um lugar fedido, de um lugar sujo, Pai. E o Senhor me limpou, Deus. O Senhor cuidou de mim, cuidou das minhas feridas. E o Senhor me levou para perto de Ti, Pai. O Senhor me abraçou e o Senhor tirou de mim os carrapichos que estavam na minha lã. Oh, Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor me encontrou. Muito obrigada, Pai, pela graça que o Senhor me deu, Deus, de poder estar na Tua presença, de me aceitar, Senhor, diante de Ti. Mesmo eu sendo tão falha, Deus, mesmo eu errando muito,
o Senhor teve misericórdia da minha vida, Pai. Obrigada, Deus, por esse privilégio, Deus. Aleluia. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra no texto de Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9. Não é sobre a ovelha perdida, apesar que está pertinho ali da ovelha perdida, mas não é sobre a ovelha perdida que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos falar uma parábola também. Né? Nesse capítulo 15 aqui nós temos 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Né? Então, é Lucas capítulo 15, verso 8 e 9. Amém? Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Amém? Nós ouvimos falar muito, né, sobre essa parábola, citando sobre as pessoas que estão perdidas, os filhos perdidos dentro da casa, né? Nós ouvimos muito isso. Essa parábola é muito conhecida por todos nós, né? É interessante que Jesus, ele usava parábolas para conversar com a multidão, porque para as pessoas poderem entender o que ele estava querendo dizer, né? E a gente vê assim que eram verdades usadas naquela época e que trazia reflexão para as pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho em relação à nossa família, trazendo para a nossa família essa parábola das dracmas perdidas, ou das moedas perdidas, né? Depende da tradução. A família, ela é uma instituição divina, né? Todos nós sabemos disso. Tanto é divina que o Senhor, em muitas passagens na Bíblia, nós vemos ele citar a família. O propósito dele para a família, né? Que as pessoas se posicionando como família, grupos se posicionando como família. Normalmente, quando Jesus alcançava alguém, ele alcançava a casa toda. Né? Nós vemos lá, quando Paulo e Silas estavam presos, e aquele carcereiro ficou preocupado porque as cadeias se abriram. E o Paulo chega para ele e fala assim: se você crê, você e a sua casa, você e a sua família serão salvos. Né? Então a salvação, ela não vem só para uma pessoa. A salvação vem para a casa, a salvação vem para a família toda. Né? Jesus, o Senhor Deus, Jesus ama a família. Porque foi ele que constituiu, é uma constituição do Senhor, né? Então, infelizmente, hoje nós temos vivido tempos onde as nossas famílias têm sido massacradas. Nós temos visto isso muito claro no nosso dia a dia. As pessoas estão perdendo o valor da família. As pessoas estão perdendo o que é realmente estar em família. Né? A família tem sido atacada pela mídia, a família tem sido atacada pelas situações do nosso dia a dia, e muitas vezes até dentro das nossas casas. Nós, como cristãos, nós como filhos de Deus, temos perdido o valor da nossa família, o valor do nosso lar. Temos deixado as coisas acontecerem, as coisas irem conforme o vento leva, né? Nós temos visto muito assim, os pais hoje não têm mais tempo para os seus filhos. Nós temos visto que os filhos não têm mais tempo para os pais. As esposas não honram mais os seus maridos. Os maridos não amam mais as suas esposas. Nós temos visto que cada vez menos, as pessoas se sentam ao redor da mesa para fazer uma refeição que seja juntos. Deus, ele foi tão sábio que ele nos deu, colocou em nós uma necessidade de nos alimentarmos pelo menos 3 vezes por dia, né? Foi uma necessidade que o Senhor colocou em nós. Pelo menos a maioria das pessoas tomam café da manhã, almoçam e jantam. Então Deus nos deu, amados, pelo menos
3 oportunidades de assentarmos ao redor da mesa junto com a nossa família. E a mesa é um lugar onde nós estreitamos os nossos relacionamentos. A mesa é um lugar onde nós abrimos o nosso coração. Eu já vivi experiências, nós já vivemos experiência na nossa casa, muitas vezes, e a gente está sentado na mesa fazendo uma refeição, e do nada um de nós começar a falar, começar a abrir o coração, e o Espírito Santo vem ali, ministra, né? E a gente tem o hábito de orar em casa, principalmente quando o Enzo está lá, e a gente ora assim: Senhor, senta aqui à mesa conosco. Espírito Santo, vem fazer parte desse momento conosco. E até um dia estava sentado eu, o Nilson e o Enzo, né? Almoçando, jantando, e tinha uma cadeira sobrando, porque minha mesa é de 4 cadeiras. O Enzo falou assim: vó, essa mesa aí é para Jesus? Essa cadeira é para Jesus? Falei: essa cadeira é para Jesus, Jesus está sentado aí. Então, assim, nós temos essa oportunidade dentro da nossa casa, mas muitos de nós perdemos isso, por causa da correria, por causa do dia a dia nosso, muito corrido, muita loucura, nós perdemos esse hábito. Nós perdemos esse valor, né, de estarmos à mesa com a nossa família. Nós temos tido na nossa sociedade uma inversão de valores. Uma inversão de valores na base da família, aonde o que realmente é importante tem ficado de fora. E aquilo que é passageiro, aquilo que não vai durar para sempre, tem prevalecido. Nós lutamos muito mais por aquilo que é passageiro do que por aquilo que é eterno. A salvação da nossa casa, a salvação dos nossos filhos é eterno. E nós precisamos investir nisso. Nós precisamos resgatar isso na nossa casa. O nosso trabalho é algo que é necessário? Lógico que é. Né? Deus nos deu essa ordem para os homens, né? Que os homens vão trabalhar e vão, do suor do seu rosto, vai ganhar o alimento, vai sustentar a sua casa. Deus deu essa função. Mas isso, amados, é passageiro. Nós temos que saber o que realmente é um valor para nós. Isso é passageiro. Hoje você tem, amanhã você não sabe como vai ser. Mas a sua família é algo eterno. Os seus filhos, a salvação dos seus filhos, a salvação da sua esposa, a salvação do seu esposo, a salvação dos seus pais é algo que é eterno. E nós temos deixado isso. Jesus falou sobre uma perda que aconteceu dentro da casa. Essa mulher, ela não perdeu uma moeda na rua. Ela perdeu dentro da casa dela. Ela nem sequer tinha saído de lá. Foi lá dentro da casa dela que essa moeda foi perdida. Ela perdeu algo de muito valor dentro da própria casa. Uma dracma era algo muito importante, que com certeza iria fazer falta para ela mais tarde, lá na frente. Por isso que ela procurou aquela dracma até encontrá-la. A perda de algo valioso dentro da nossa casa fala de outros valores que não são materiais. E que muitas vezes perdemos dentro dos nossos lares. Muitos valores que devemos guardar dentro de casa, no convívio com os nossos familiares, podem ser comprometidos e perdidos se não forem cultivados. Falo de valores emocionais, como o respeito, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço em prol do outro, a harmonia, a paz, a doação de si para o outro. O quanto você tem se doado para o outro dentro da sua casa? Às vezes nós nos doamos tanto para as pessoas lá de fora, nós nos doamos tanto para o nosso chefe quando liga, nós nos doamos tanto para aquela pessoa que liga para você, de repente pedindo um aconselhamento, pedindo uma oração, mas nós muitas vezes não nos doamos para aquele que está mais próximo de nós, que é o nosso esposo, que é a nossa esposa, que são os nossos filhos, os nossos pais. Nós achamos assim: eu estou com eles todo o tempo. Eu estou me doando.
Mas será que isso tem sido suficiente para ele e para ela? Eu falo também dos valores espirituais, como, por exemplo, a oração, o devocional, a fé, o temor a Deus, meditação na palavra de Deus, o culto familiar. Será que nós temos nos reunido com as nossas famílias para adorar ao Senhor? Nós temos reunido com a nossa família para ler a palavra, para fazer um devocional? São valores que nós perdemos. Pelo menos na época que a minha mãe era criança, ela conta que, porque minha mãe teve uma família muito grande, eles eram em 13 irmãos, 14 irmãos. Então minha mãe conta que na hora das refeições, a minha avó fazia polenta, porque eles moravam no sítio, não tinha muito recursos, né? Então polenta era uma coisa que sustentava e dava para todo mundo comer. E eles tinham uma mesa de madeira bem comprida. Então minha avó fazia polenta, chegava lá, despejava a polenta em cima da mesa, daquelas tábuas, e os filhos todos sentavam em volta da mesa. A mãe numa cabeceira, o pai na outra. E os filhos em volta. Comiam a polenta. Hoje a gente tem, às vezes, condições de comer nos melhores restaurantes. Comer comidas muito boas. Não uma polenta somente. Não que polenta seja boa, porque polenta é maravilhosa, né? Se for com frango caipira, então, meu Deus. A gente tem condição de fazer isso. Mas nós perdemos o contato, o olho no olho. Nós perdemos isso, muitos de nós, né? Eu falo também de valores que muitas vezes estão dentro dos nossos corações. Sabemos de sua importância, mas não praticamos. Pois permanecem escondidos em algum lugar dentro da nossa casa. Como, por exemplo, uma moeda que cai. Já aconteceu isso com você? Você está sentado no sofá, você tem uma moeda no seu bolso e essa moeda cai dentro do sofá? Você perdeu essa moeda dentro da sua casa. Ela está ali. É uma moeda de valor. Mas você não pode usá-la, porque ela está perdida, porque ela está escondida dentro do sofá. Você só vai encontrá-la quando você fizer uma faxina, virar o sofá de cabeça para baixo, aí é capaz que você encontre ela. Mas ela está lá, e é algo de valor que está perdido dentro da sua casa. E assim também são os valores familiares. Muitas vezes estão ali escondidos, nos cantos escuros dos nossos corações. Nós sabemos que temos esses valores, porque nós já recebemos esses valores um dia, mas eles estão lá escondidos, dentro dos corações, dos nossos corações, de um canto escuro. Tem muita gente que se preocupa com as interferências externas que possam vir contra seus filhos, contra a família. Tem muitas vezes que se preocupam que se o seu filho lá fora vai ter um envolvimento com alguém que vai levar ele para o mau caminho, vai falar algo para ele que vai fazer ele desviar da presença do Senhor. Amados, isso, se o seu filho tiver inculcado na cabeça dele os valores, se o seu filho tiver inculcado na cabeça dele desde muito pequeno a importância dos valores dentro de casa, ninguém vai roubar isso dele. Ninguém. Porque ele já tem inculcado na cabeça dele. Então nós precisamos, esse papel é nosso como pais, de ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. E ninguém lá fora vai ser influência para ele, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é o Deus ao qual ele serve. Ele sabe qual é a identidade dele no Senhor. Ele não vai ser induzido por ninguém, nem influenciado por ninguém lá fora. Aparentemente, nessa história, trata-se apenas de uma moeda, ou seja, de bobos e ultrapassados valores. Mas vale bem mais do que se apresenta. E olhando para esse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 atitudes que essa mulher teve para encontrar essa dracma. Vamos lá. A primeira atitude que essa mulher teve, se nós olharmos lá na palavra, qual foi? Olhem lá no texto, capítulo 15, verso 8. Qual foi a primeira atitude que essa mulher teve para poder encontrar a dracma? Não. Acender a candeia. Foi a primeira coisa que essa mulher fez. Quer dizer, essa casa estava no escuro. Essa casa estava com as luzes apagadas.
Essa casa não tinha luz. E tudo que está escondido, tudo que está na escuridão, o diabo, ele tem legalidade. Por isso nós precisamos trazer a luz de Cristo, todas as coisas escondidas. O texto revela que a mulher acendeu a candeia. Ela buscou luz porque via falta dela. E não há como procurar algo no escuro. Você já procurou alguma coisa no escuro? É difícil, né, de encontrar, a não ser que seja algo que brilhe, né? É difícil encontrar. Você tem que ir apalpando. Então ela acendeu a luz. E essa luz, qual é essa luz que nós devemos acender? Para encontrar os valores perdidos dentro da nossa casa. Qual é essa luz que nós precisamos trazer? Essa luz é a ação reveladora do Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Se nós não tivermos uma ação reveladora do Espírito Santo nos nossos corações, nós não vamos ter entendimento de que nós temos algo escondido, de que nós perdemos algum valor. Porque quem nos revela isso é o Espírito Santo. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, você perdeu o valor em algo. Você está se perdendo, mas você não vai aceitar isso. Agora, quando o Espírito Santo de Deus ministra nossos corações e Ele revela isso para nós, nós entendemos. Nós somos constrangidos, porque somos confrontados com a luz de Cristo em nós. Então nós precisamos trazer a luz e expor tudo que está oculto nas nossas vidas. Nós precisamos examinarmos a nós mesmos, refletirmos sobre as nossas atitudes dentro da nossa casa e perguntar como que eu estou sendo como pai, como que eu estou sendo como mãe, como que eu estou sendo como esposo, como que eu estou sendo como esposa, como eu estou sendo como filho. Amados, muitas vezes nós conseguimos olhar para o outro e ver o defeito do outro. É tão fácil, né? Ver o defeito do outro, não é? Não é fácil, Rodrigo, olhar para a Ju e falar, apontar os erros dela? Fácil. É muito fácil. Mas quando nós temos que olhar para nós, dentro de nós, e vermos aonde nós temos errado, gente, isso é difícil. Porque isso traz responsabilidade para nós. Porque a partir do momento que eu sei que eu estou errando, e se eu continuar no erro, aquilo vai me constranger. Então quando eu chamo a luz de Cristo, quando eu peço ao Senhor, Senhor, mostra para mim aonde eu estou errando. E eu sempre digo isso para as mulheres que eu ministro, amadas, como foi doído isso para mim quando eu fiz isso. Quando houve a separação minha do Nilson, porque o Nilson foi embora de casa. Ah, ele que fez errado. Ele que foi o cachorro sem vergonha. Ele que foi embora. Né? Ele que foi o canalha da história. Ele que foi sem vergonha nessa situação toda. E aí eu fui para Deus e falei, Senhor, se por acaso existia alguma coisa errada em mim, né? Porque eu achava que eu era, nossa, né? A tal, né? A esposa que, meu Deus, eu cuidava de tudo na minha casa. Eu era a mulher que fazia tudo por ele. Eu era a mulher que cuidava das finanças. Trabalhava fora, cuidava da minha casa, educava a nossa filha. Fazia tudo. Então eu era aquela mulher poderosa. Então não tinha nada de errado comigo, né? Eu direcionava ele com tudo que ele tinha que fazer. Ó, você faz isso, você faz aquilo, aonde você vai, o que você fez. Então, o que eu tinha de errado? Eu era a mulher perfeita. Já escovou o dente? Já tomou banho? Já tomou remédio? Eu era essa mulher. Pô, eu era power, né? Quem não quer ter uma mulher dessa? Ô, Nilson. E aí, gente, eu fui para Deus e falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre qual foi a minha participação nessa separação. O que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Para que acontecesse isso? Meus amados irmãos, oh Jesus. A gente pergunta e não quer ouvir a resposta, né? Foi como se Deus colocasse um espelho diante de mim. Eu sempre digo isso, que foi como se eu olhasse num espelho. E Deus começou a me mostrar, o Espírito Santo começou a revelar para mim. Por isso que eu digo que é só uma ação
reveladora do Espírito Santo para trazer luz mesmo. Deus começou a me mostrar o tanto que eu era chata, o tanto que eu era manipuladora, o tanto que eu era uma pessoa controladora, o tanto que eu era uma mulher autoritária, o tanto que eu desonrava o meu marido com as minhas atitudes. E aquilo doeu demais, amados, porque você acha que você está fazendo tudo certo, e aí Deus te mostra que você está fazendo tudo errado. E aí, o que eu vou fazer com isso agora? Vou continuar fazendo isso? Não. Eu tive que tomar uma atitude. Eu preciso mudar. Senhor, e eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Já que o Senhor me mostrou, agora me ajuda. Porque eu sozinha não vou conseguir. Porque a vida toda eu fui assim. Como é que eu vou mudar agora, sozinha? E foi um processo do Senhor me moldando, o Senhor me quebrando. Nesse momento. Então, vale a pena você perguntar: como eu tenho sido como esposa? Como eu tenho sido como marido? Como eu tenho sido como pai? Tem um curso, Pais para Toda a Vida, não sei se alguém aqui já fez, que eles dão um questionário para os filhos responderem. Você vai pegar o teu filho e vai perguntar assim: filho, como que eu tenho sido como pai? E o filho vai responder: gente, já ouvi casais, o pastor já fez, né? Eu já ouvi casais contando que quando fizeram isso sentiram vergonha das respostas dos filhos. Porque nós achamos que estamos fazendo tudo certo. Terrível, né? A luz de Deus traz à tona todas as nossas limitações e imperfeições que temos cometido como filhos e como pais. Então, se nós estamos na escuridão, nós não vamos enxergar as nossas imperfeições. Mas a luz do Senhor, quando nós acendemos a candeia, nós começamos a enxergar as nossas limitações, as nossas arestas, os nossos defeitos. E esse é o primeiro passo para a restauração da nossa família. Para deixar a luz de Deus tomar conta da nossa vida e da nossa família. E permanecer sempre firmes na presença, como nos orienta Lucas 12:35, que diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Gente, não é acender uma vez e apagar. É permanecer com a candeia acesa. É permanecer com a presença do Espírito Santo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E sempre, sempre estarmos ali, vendo o que nós temos, onde nós temos, como nós temos feito, onde nós temos escuridão em nós. O segundo passo que essa mulher tomou foi varrer a casa. Aquela casa necessitava de limpeza. A sujeira que estava lá naquele chão podia esconder a moeda. Não sabemos por que havia sujeira ali. A Bíblia não fala por que aquela casa estava suja. De repente a mulher deixou a porta aberta e era um lugar de muito pó, né? E entrou um monte de sujeira dentro da casa lá, aquela poseira, né? Aquela poseira. Entrou aquele monte de pó e encheu a casa de sujeira. E ela precisou varrer a casa para tirar. Ela precisou limpar a casa. E é o mesmo que acontece conosco. Se nós queremos encontrar os valores perdidos na nossa casa, o que nós precisamos fazer? Varrer a nossa casa espiritual. Não é enfiar a sujeira para debaixo do tapete, não. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Acontece a situação, a sujeira se levanta, a gente percebe a sujeira, a gente vai lá, pega uma vassoura, vou varrer, vou deixar aqui debaixo do tapete mesmo, porque aqui ninguém vai ver. Fica escondidinho aqui, ó. Só que uma hora, o tapete não vai suportar. E a sujeira vai começar a vazar. Então nós precisamos pegar essa sujeira e varrer para fora das nossas vidas. Ter uma atitude de mudança de comportamento. Lançar fora aquilo que não presta. Lançar fora aquilo que está trazendo influências para as nossas vidas. Se quisermos reencontrar os valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou dentro de nós. Nós precisamos. Qual é a sujeira que está dentro do seu coração, que você percebe? Dentro da sua casa? O que tem impedido muitas vezes de você encontrar essa moeda dentro do seu lar? Qual sujeira que está lá? Nós precisamos varrer para fora a sujeira das nossas famílias, as brigas, a ignorância, a falta de perdão, a impaciência, a falta de amor, a desonestidade, a incompreensão, a falta de tempo, a falta de esperança no nome de Jesus. Nós precisamos varrer para fora das nossas famílias essas sujeiras,
Essas sujeiras nos impedem de encontrar o nosso valor. Terceira coisa que essa mulher fez: procurou com diligência. Aquela mulher procurou com diligência seu valor perdido, ou seja, procurou com muito cuidado, com esmero, com empenho. Eu imagino essa mulher olhando cada cantinho daquela casa, procurando. Ela foi assim diligente, ela não procurou de qualquer jeito. Ela foi cuidadosa na procura. Ela foi atenta na procura. Ela gastou tempo procurando. Ela foi diligente naquilo. Tem pessoas que ouvem essa palavra, até se emociona. Sai daqui, nossa, glória a Deus, realmente eu preciso fazer mudança. Eu preciso ter a luz do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso varrer a sujeira para fora. Eu preciso... Saiu daquela porta, esqueceu de tudo que recebeu. Esqueceu da palavra, esqueceu que precisa refletir, trazer para dentro aquilo que o Senhor ministrou. A mulher da nossa história, ela empreendeu uma busca diligente, dedicada. Isso fala de disposição de conserto. Eu preciso estar disposta a consertar a minha vida. Eu preciso estar disposta a trazer mudança para dentro do meu lar. Isso vai depender só de mim. Isso não depende do meu marido. Isso não depende dos meus filhos. Isso não depende dos meus pais. Isso depende de mim. Alguém precisa começar. Então que esse alguém seja eu. Eu preciso tomar iniciativa de trazer mudança, de trazer conserto. Deus não dá nada para quem não valoriza. Jesus nos ensinou a não lançar pérolas aos porcos. Forte isso, né? Quem não valoriza não merece receber. Se queremos algum tipo de restauração em nossa vida, de nossa vida em Deus ou em nosso lar, temos que nos empenhar para que isso realmente aconteça. Amados, precisa haver empenho da nossa parte, precisa haver dedicação da nossa parte para que isso aconteça. Nós precisamos crer que o Senhor pode fazer isso. Quarta atitude, até encontrar. Ela não desistiu. Ela não foi só diligente, mas ela foi também perseverante. Talvez ela demorou um pouco para encontrar. Talvez ela procurou num cômodo em todos os cantinhos, ergueu todos os móveis, não encontrou. Ai, perdi mesmo. Não adianta procurar, está perdida. Não, essa mulher ela foi pro outro cômodo, até encontrar. Ela foi perseverante. Muitas vezes nós começamos a buscar os valores para as nossas vidas, começamos a querer resgatar algo em nós, mas nós tentamos 1, 2, 3, não deu certo. Não deu certo. Tentei sentar todo mundo em volta da mesa na hora do almoço, tentei que a gente orasse, tentei fazer um devocional, mas criança não fica quieta, marido não sai do celular, a esposa não para de falar, não deu certo, deixa para lá. Não, amados, não é isso não. Nós temos que ser perseverantes até a gente conseguir. Nós temos que insistir nisso. Nós não podemos desistir. Para nós recebermos, nós precisamos ter perseverança. Perseverança. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus 6,12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdam as promessas. Nós só vamos herdar as promessas que o Senhor tem para nós se nós formos perseverantes na nossa busca, se nós formos insistentes na nossa busca. Não é fácil, eu sei que não é. Rosana, você fala isso porque você não conhece meu marido. Rosana, você fala isso porque você não conhece a mulher que eu tenho dentro de casa. Você não tem os filhos que eu tenho. Não tenho, mas eu conheço o meu marido. Eu me conheço. E principalmente, eu conheço o Deus ao qual eu sirvo. E eu sei que o Deus ao qual eu sirvo me garantiu na palavra dele, que se eu permanecer, eu vou alcançar as promessas dele. Então, se a palavra diz que se eu permanecer, eu vou alcançar as promessas dele, por que eu vou desistir?
Não, eu vou continuar. Eu vou até o fim. Algumas versões dizem aqui até que é paciência, né? Na perseverança, que diz que é paciência. Mas está falando a mesma coisa, amados, né? A mesma coisa. O importante é que nós chegamos até o nosso alvo. Precisamos dessa firmeza na busca da restauração dos valores perdidos da nossa casa. Nós precisamos ter essa firmeza. Nós não podemos balançar, nós não podemos duvidar. Nós precisamos ter firmeza nisso. A família tem um lugar especial no coração de Deus. E Ele deseja que nós vivamos o melhor dEle para nossas vidas. Deus deseja isso para nós. Amados, se nós formos perseverantes, Deus vai olhar, se nós tivermos fé, Deus vai olhar para nós e Ele vai realizar. Porque a família é algo que é algo especial para Deus. O quinto passo dessa mulher foi a alegria pública, quando ela encontrou. Assim que ela encontrou o que ela havia perdido, a mulher reuniu suas amigas, as vizinhas, os parentes e fez uma festa para comemorar que ela tinha encontrado aquele valor. Ela encontrou aquele valor, então ela comemorou, ela quis falar para as pessoas, ela quis mostrar para os vizinhos dela, ela quis mostrar para as amigas dela que ela tinha encontrado. O testemunho de restauração, de valor na nossa família tem que ser motivo de alegria. Nós temos que contar testemunhos, nós temos que contagiar as pessoas com aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque o Senhor não nos dá somente para nós desfrutarmos. O Senhor nos dá principalmente para que outras pessoas possam ver e crer que Ele é Deus, que Ele pode fazer. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, se o Senhor me consolou, se o Senhor me restaurou, nós precisamos ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações. O nosso milagre talvez seja encontrar esse valor que está perdido dentro da nossa casa. Talvez o nosso milagre seja poder restaurar o nosso casamento, seja restaurar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Talvez esse é o milagre que nós estamos buscando hoje. Mas o propósito do Senhor é muito maior que o nosso milagre. O propósito do Senhor é que através do milagre que nós recebemos, outras pessoas possam ser alcançadas. O reino do Senhor possa ser alcançado. Esse é o propósito do Senhor. Muito maior do que o meu milagre é o propósito dele. E este é um princípio do Senhor que nós devemos levar muito a sério. O testemunho, o se alegrar, o ser grato, o falar para as pessoas daquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Isso é um princípio do Senhor, que nós precisamos levar a sério isso. Assim que você resgatar aquilo que você havia perdido no seu lar, torne isso público. Não apenas como um motivo para você se alegrar, mas principalmente o de levar regozijo aos outros, especialmente os que possuem as mesmas necessidades que você tinha, cumprindo assim com a vontade de Deus. Então, você resgatou algum valor na tua casa? Compartilha isso, amado. Fala sobre isso. Escreve lá na internet para todo mundo ver. A gente escreve tanta coisa ruim lá na internet, a gente compartilha tanta coisa boba lá na internet, tanta coisa desnecessária. Compartilha lá: eu encontrei o valor perdido dentro da minha casa. Tira uma foto de você na mesa com a tua família. Gente, que prazer que é sentar à mesa com os meus familiares. Como é gostoso esse momento de comunhão na minha casa. Eu estou dizendo na internet porque hoje isso é normal. Mas compartilha com seu vizinho. Compartilha com seus amigos o valor que você encontrou dentro da tua casa. Não fica isso só para você. Contagie as pessoas que estão ao seu redor. E para finalizar, eu gostaria de perguntar para você: quero que você reflita nisso agora. Quais foram os valores perdidos dentro da sua casa? Você tem procurado encontrá-los ou simplesmente se conformou com a perda?
dar certo mesmo. Não permita que a sua família se perca por sua falta de dedicação em resgatar os valores perdidos. Não permita que a sua família, não permita que os seus filhos se percam por falta da sua dedicação. Porque isso é responsabilidade minha e é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do meu marido, não é responsabilidade dos meus filhos. Não é responsabilidade da minha esposa. É responsabilidade minha. Eu preciso assumir isso. Como mãe, como esposa, como marido, como filho, como pais. Eu preciso assumir isso. A responsabilidade de resgatar o valor que foi perdido na minha casa. Porque o mundo, amados, o mundo tem investido pesado para roubar esses valores, para roubar os nossos filhos, para roubar a nossa identidade. E nós, o quanto nós temos investido para resgatar isso, os valores do Senhor, os valores da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus dentro da nossa casa. O quanto nós temos nos dedicado? 5 minutos por dia? Só no domingo à noite, quando eu venho para a igreja? O quanto você, pai, você, mãe, tem reunido os teus filhos e orado por eles em casa? E profetizado sobre a vida dos teus filhos em casa? E ensinado a palavra de Deus para os seus filhos em casa? Quanto você tem feito isso? O quanto você, marido, tem chamado a tua esposa para orar? Porque esse é uma incumbência do homem. Deus deu essa incumbência para o homem. O marido é o provedor da casa. Não só o provedor material, mas principalmente o provedor espiritual. É dos maridos que Deus vai cobrar, naquele dia, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. O quanto você tem dedicado esse tempo para resgatar a sua família. O quanto você, mulher, tem honrado o seu marido, tem dado honra a ele. O quanto você tem se submetido a ele. Ai, Rosana, essa coisa é tão... Submissão, marido, isso é tão... Meu Deus, tem mulher que até se arrepia quando fala a palavra submissão. Só que submissão, amados, é você estar junto com o teu marido na mesma missão. Será que você tem tentado passar à frente dele, como eu tentei muitas vezes passar na frente do Nilson? Será que você como mulher tem sido sábia e edificado o teu lar? Porque é isso que o Senhor vai cobrar de você naquele dia. O quanto você edificou o teu lar. O quanto você ajudou os teus filhos. O quanto você edificou o seu marido. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, a tua palavra, Senhor, está cheia de princípios para nós. E nessa noite, Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, porque nós não temos atendido os princípios do Senhor. Muitas vezes, Pai, nós temos ouvido tudo que o mundo tem pregado. Tudo, Senhor, que é moda hoje em dia, nós temos, Senhor, ouvido e querendo aplicar dentro do nosso lar. E nós nos esquecemos do verdadeiro valor, Pai, que nós precisamos ter dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Deus, a minha oração nessa noite, Pai, é pedindo para que o Senhor venha restaurar em nós, Deus. Restaurar os teus valores dentro da nossa casa. Abra os nossos olhos, Pai, espirituais, para que nós possamos entender, Deus, quais foram os valores que nós perdemos dentro do nosso lar. Quais foram os princípios da palavra do Senhor que nós deixamos, Pai, de cumprir dentro do nosso lar, Deus. E, Pai, nos encoraja, Senhor, nos fortalece, nos anima, Pai, para que nós possamos, Deus, ser perseverantes nessa busca. Possamos buscar isso com diligência, Pai. Possamos, Senhor, procurar isso até encontrarmos, Deus. Que nós não venhamos desistir no meio do caminho, mas que nós possamos ser, Senhor, perseverantes e persistentes, Pai, para encontrarmos esses valores.
E que quando nós encontrarmos, nós possamos nos alegrar, nós possamos testemunhar, nós possamos falar, Deus, daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Para que outras pessoas também sejam contagiadas, para que outras pessoas sejam ministradas e alcançadas, Senhor, para o Teu reino, Pai. Para o Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz luz aos nossos corações nessa noite, Pai. Que a ação, Senhor, reveladora do Teu Espírito Santo, ó Deus, traga clareza aos nossos corações nessa noite. Daquilo que precisamos mudar, Pai. Daquilo que precisamos resgatar. Daquilo que precisamos restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos famílias melhores, a sermos maridos melhores, a sermos esposas melhores, a sermos filhos melhores, Pai. A sermos avós melhores, a pais melhores, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Não nos deixe ser conformados, ó Deus, com o nosso pecado, com o nosso erro. Não deixe, Pai. Nos incomoda, Pai. Nos incomoda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.